Quando lemos o Guitar, notamos que ele foi arquitetado de um modo bem interessante. Tudo o que realmente precisa ser dito é abordado nos dois primeiros capítulos. Depois disso, é repetido várias e várias vezes, porém com mais requinte e cada vez com mais detalhes. O livro inteiro é como uma espiral, e descobrimos que vemos os temas do guitar a partir de muitos pontos de observação privilegiados, à medida que a obra se desenrola e à medida que a nossa dedicação se aprofunda. Esse livro será desdobrado da mesma maneira, com as ideias surgindo outras vezes em novos contextos, e com métodos e práticas que contemplam e se sobrepõem umas às outras. Todo esse processo continuará a nos presentear com novas perspectivas e novas possibilidades à medida que progredirmos. E cada uma será um convite para irmos um pouco mais além, algo que nos induzirá a despertar um pouco mais. E se esse livro realmente funcionar, ao final da leitura, você descobrirá que não será mais o mesmo que lê essas palavras agora. Antes de abrirmos o guitar, precisamos ter uma estrutura contextual, da maneira como ele se ajusta ao Mahabharata, do qual faz parte. O Mahabharata é um dos dois grandes épicos indianos. O outro é o Ramayana. O Mahabharata é um livro enorme. Uma edição típica tem aproximadamente 6.000 páginas. Disse que é o trabalho literário mais extenso do mundo. Tem 7 vezes o tamanho da Ilíada e da Odisseia juntas, e a única edição inglesa não resumida abarca 12 volumes. Acredita-se que tenha sido escrito em algum momento entre os anos 500 e 200 a.C., e cobre um período distante da história indiana. A tradição situa a Batalha de Kurukshetra em 3102 a.C., embora os historiadores digam que o mais provável seja 1400 a.C., quando ocorreram os eventos que inspiram o Mahabharata. Sob um aspecto, o Mahabharata é o estudo histórico de um reino, mas sob outro, é o estudo simbólico extraordinário de todas as interações humanas, de todas as emoções e motivações humanas. É como um livro incrível de psicologia sob a forma de um drama, e que foi escrito sobre um ponto de vista muito consciente, o que significa que, embora possa ser lido somente pela perspectiva de uma história melodramática e romântica, pode também ser estudado para descobrirmos o seu simbolismo mais profundo. E bem no meio do Mahabharata, pouco antes do clímax de uma batalha entre as duas famílias guerreiras do reino, surge o diálogo entre Krishna e Arjuna, chamado Bhagavad Gita, ou a Canção do Senhor. A história do Mahabharata envolve o reino de Bharat, no norte da Índia. O rei de Bharat tinha 2 filhos, Dhritarashtra e Pandu. Dhritarashtra era o irmão mais velho, e normalmente seria o primeiro na linha sucessória do trono, após a morte de seu pai. Mas ele tinha nascido cego, e as tradições da época não permitiam um rei cego, de modo que Pandu recebeu o trono e governou o reino. Bem, o que a cegueira de Dhritarashtra representa na história é algo que tem sido comentado com grande encanto por inúmeros eruditos hindus durante séculos. Alguns dizem que a sua cegueira representa o seu apego ao filho Duryodhana, o que o faz ficar cego para o Dharma, cego para a verdade ou para a sabedoria superior. Outros dizem que a cegueira representa a natureza da condição humana, que é cega devido à sua falta de intelecto superior. O simbolismo é muito rico. Pandu, o irmão mais jovem, o rei, possui 2 esposas, Kunti e Madri,
e 5 filhos com elas. Desses 5 filhos, que por sua vez são os bons camaradas, os Pandavas, Yudhishthira era o mais velho. Yudhishthira era virtualmente a encarnação do Dharma, embora tivesse um pequeno defeito, o jogo. Ele gostava de jogar dados e isso, como veremos, é o que finalmente nos leva à situação difícil, na qual nos encontramos com Kurukshetra. Bhima, o segundo filho de Pandu, era muito forte e um pouco imprudente. Arjuna, o terceiro, era puro, nobre, cortês e heróico. Ele é o nosso herói do Gita. E havia 2 filhos mais moços, os gêmeos de Madri. Dhritarashtra, o irmão mais velho, cego, tinha 100 filhos, todos da mesma esposa. Eu sei, 100 filhos. Mas teremos que admitir fatos estranhos como esse no Mahabharata. Abrimos espaço para eles no Velho Testamento com o registro de um homem de 120 anos tendo vários filhos. Vamos então admitir que os fatos sejam diferentes em épocas diferentes. A esposa de Dhritarashtra, Gandhari, era incrivelmente devotada a ele. Era tão devotada que, como ele não podia ver, ela manteve os seus próprios olhos cerrados durante toda a sua vida de casada, porque dizia que seria impróprio para ela enxergar, sendo o seu marido cego. Isso é o que é devoção. Bem, após alguns anos do seu reinado, Pandu matou acidentalmente um Brahmane. Matar um Brahmane, mesmo por acidente, é algo realmente ruim. E para reparar o ato, Pandu retirou-se para a floresta, a fim de realizar o Tapasaya, deixando o reino aos cuidados de Dhritarashtra. Após alguns anos, enquanto ainda estava na floresta, Pandu morreu vítima de uma maldição, e Dhritarashtra continuou a governar Bharat. À medida que os filhos cresciam, Duryodhana, filho mais velho de Dhritarashtra, sentia cada vez mais inveja de Yudhishthira, filho mais velho de Pandu. Podemos ver que as leis de sucessão ficaram um pouco confusas nessa situação, mas parecia que Yudhishthira, como filho mais velho de Pandu, seria aquele que herdaria o reino quando Dhritarashtra morresse, e que Duryodhana o queria para si. Ele praticou todos os truques sujos conhecidos para conseguir seu intento. O Mahabharata dedica centenas de páginas às descrições de todas as maneiras que Duryodhana empregou para se livrar dos Pandavas e ficar com o reino. Finalmente, ele deu uma grande festa e convidou todos os Pandavas. Construiu um palácio magnífico para recebê-los. Porém, este fora feito de um material muito inflamável. E durante a noite, após todos os Pandavas adormecerem, ele incendiou o palácio. Felizmente, os Pandavas tinham sido avisados por um servo leal e todos os 5 filhos e suas mães escaparam por uma passagem subterrânea, indo para a selva se esconder. Mas, para acrescentar um pouco mais de sabor a essa história, enquanto estavam escondidos vivendo em uma caverna na selva, os Pandavas ouviram dizer que haveria um Shivayamvara, uma cerimônia para selecionar um esposo para Draupadi, a bela filha de um rei muito poderoso que desejava encontrar um companheiro. Naturalmente, todos os príncipes participaram, porque todos desejavam se casar com uma moça tão bela e rica. Na competição, foram estabelecidas várias tarefas: atirar com um arco mágico, atingir o alvo através de seu reflexo em uma poça, proezas desse tipo. Todos os príncipes tentaram e todos falharam. Então surgiu um jovem sacerdote Brahmane que realizou facilmente todas as tarefas, uma após a outra. Era Arjuna, naturalmente disfarçado.
Então Arjuna ganhou a mão de Draupadi e ele e seus irmãos voltaram com ela para sua caverna na selva. Quando se aproximaram do local onde moravam, os rapazes chamaram sua mãe, Kunti. Veja, mãe, quem trouxemos conosco hoje. Kunti estava dentro da caverna e não conseguia ver os filhos, mas respondeu: quem quer que seja, partilhem-na entre vocês. E uma coisa boa para uma mãe falar com seus 5 filhos sempre. Mas dessa vez isso significava que os 5 irmãos seriam maridos de Draupadi. Ela teria 5 maridos como dádiva da sogra. Bem, depois de alguns anos escondidos, os Pandavas voltavam para o reino de Bharati. E Dhritarashtra, que na verdade não era mau, foi seu filho quem perdeu o controle. Insistiu que Duryodhana desse a eles um pedaço de terra para governarem. Duryodhana, como era de se esperar, escolheu o pior pedaço de terra do reino para os Pandavas. Não havia nada lá, mas apesar de tudo, Yudhishthira e seus irmãos foram bem-sucedidos e criaram um reino próspero, bom e bem dirigido. Isso fez com que Duryodhana ficasse naturalmente ainda com mais inveja. Ele ficou insanamente tomado pela inveja, e tudo em que conseguia pensar era conspirar contra os Pandavas. Duryodhana lembrou-se de que Yudhishthira, o irmão Pandava mais velho, gostava de jogar dados. Por isso o desafiou para uma partida e levou um jogador trapaceiro para ser o seu oponente. Os dois jogaram e durante o jogo Yudhishthira perdeu tudo. Perdeu o reino e tornou seus irmãos cativos e traiu Draupadi. Tudo o que tinha perdeu. Duryodhana ficou extasiado. Sentiu-se tão senhor da situação com o que tinha feito que levou consigo Draupadi. Planejando rasgar suas vestes para deixá-la despida diante da corte e envergonhá-la. Mas quando se aproximou dela para tirar o sari, descobriu que quantos sares ele tirasse, tantos outros surgiam por baixo. O chão ficou coberto de sares, mas Draupadi continuava vestida porque era protegida pela pureza do Dharma, e naturalmente por Krishna, a quem os Pandavas tinham encontrado enquanto estavam escondidos, e que estava a seu lado ajudando-a secretamente. Quando Dhritarashtra soube do episódio com Draupadi, ficou tão aborrecido com o comportamento do filho que concedeu a Draupadi 3 pedidos. E ela disse: bem, em primeiro lugar, liberte meus maridos. E em segundo lugar, devolva-lhes suas armas. Isso é o suficiente. Não precisarei do terceiro. Eles serão capazes de cuidar de tudo a partir daí. Dhritarashtra então manteve a sua promessa e libertou os Pandavas. Mas assim que os irmãos ficaram livres, Duryodhana atraiu Yudhishthira para outro jogo de dados. Parece que Yudhishthira não aprendia nunca. Nesse jogo, os perdedores, ao qual naturalmente foram Yudhishthira e seus 4 irmãos, tinham que partir e viver na selva por 12 anos. E no 13º ano, seria ainda pior. Tinham que ir para mais longe ainda durante todo aquele ano, porque se fossem encontrados por Duryodhana, teriam que passar outros 12 anos na selva. Mas se conseguissem superar tudo isso, Duryodhana prometeu que no final do exílio eles teriam o reino de volta. Então, eles voltaram para a selva e passaram os 12 anos. E no 13º ano, para se esconderem, tornaram-se servos de um rei em um reino vizinho. Duryodhana fez de tudo para encontrar os irmãos, mas não conseguiu. No final do 13º ano, voltaram para Bharati e se apresentaram diante de Duryodhana, dizendo: nós conseguimos, agora queremos o nosso reino. E Duryodhana respondeu: sou irredutível, ficarei com o reino. Não lhes darei uma terra sequer da largura de uma agulha.